Agora eu vou falar de um assunto que acho que muita gente já passou por isso, ou às vezes fica até pensando, será que eu tenho? De acordo com estimativas da Federação Brasileira de Gastroenterologia, a síndrome do intestino irritável afeta entre 10% e 20% da população e causa uma hipersensibilidade no trato digestivo. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Fábio Bonaldi, e a nutricionista Marilu Ferrari. Esse casal que trabalha junto também sobre isso, cuidando da saúde das pessoas. Sejam bem-vindos, boa tarde. Obrigado, Oi, Diane, boa tarde. Boa tarde. Pois é, casados e trabalhando juntos. Não é muito legal isso? É uma convivência Total. 24 horas por dia. Muito Isso bom. é ótimo. Isso é ótimo, não é? Sim. E os assuntos também têm muito a ver, né? Tem. Porque Sim, quando a gente fala sim. do aparelho digestivo, tem muito a ver com a alimentação, né, doutor? Intimamente relacionado à alimentação, né? Então, um completa o outro, basicamente, né? E quando a gente fala sobre síndrome do intestino irritável, não é muito fácil. A definição não é muito fácil, não é muito fácil entender o que é síndrome do intestino irritável. Mas a melhor definição é uma alteração dos movimentos intestinais, podendo estar relacionado a uma alteração de sensibilidade do intestino. Os sintomas principais é dor, cólica, distensão abdominal, alterações do hábito intestinal com alterações da consistência das fezes, né? E isso são sintomas que às vezes pode acontecer com muita frequência, mas se forem mais persistentes, a gente pode estar falando sobre a síndrome do intestino irritável. E a síndrome do intestino irritável, ela tem 3 vertentes. A vertente que você tem essa dor, distensão, associada à diarreia. E entenda-se diarreia, evacuações mais do que 3 vezes por dia. Nossa, que desespero. Você tem a vertente de constipação, que é o intestino preso. E entenda-se como o intestino preso, menos do que 3 evacuações por semana. Então você tem toda a dor, distensão abdominal com constipação. E você tem a vertente que você faz uma alteração entre os 2 ritmos, diarreia e constipação. Então é um misto que a gente chama. Para se ter esse diagnóstico, a gente precisa ter esses sintomas mais do que 12 semanas consecutivas ou não, num período de 1 ano. Então não é uma vez ou outra que a gente tem uma dor de barriga, que é muito comum. Que vai dizer, né? Que a gente fala, você tem síndrome do intestino irritável, né? Então você precisa de uma periodicidade maior para você dar esse diagnóstico. E por que não é muito fácil falar sobre síndrome do intestino irritável? Porque o diagnóstico é clínico. Não é um Então, exame, né, não que é eu um faço, exame, por você não exemplo. tem isso, um exame, um marcador no exame de sangue, você não tem um exame de imagem como ultrassom, tomografia, ressonância, que fala que você tem esse diagnóstico. O diagnóstico é clínico, né? É o médico que monta, dentro de critérios, esse diagnóstico. Por isso que não é muito fácil falar sobre ele e dar o diagnóstico correto sobre a síndrome do intestino irritável. Mas qual é a importância da síndrome do intestino irritável? Bom, como você disse, 10 a 20% da população tem ou irá ter sintomas de síndrome do intestino irritável em algum momento da vida. E isso impacta diretamente em custo direto, como consultas, internações, hospitalização, né, exames. E você tem um impacto indireto que a gente fala sobre qualidade de vida. Então você tem uma influência em qualidade de vida e uma influência em produção profissional, em absenteísmo, né? A gente chama isso de absenteísmo, é aquela pessoa que falta com frequência ao trabalho. Então existem estimativas que mostram que um paciente com síndrome do intestino irritável falta 3 vezes mais ao trabalho do que um paciente que não tem, né? E isso impacta. Uma coisa muito comum que eu ouço em consultório doutor, eu acordo bem e depois que eu faço o meu desjejum, então eu tomo meu café da manhã, eu tenho uma urgência para ir ao banheiro muito forte e a partir do momento que eu começo a ir ao banheiro eu não paro mais. Não para mais. Então como é que você sai para trabalhar, como é que você sai para fazer, né? Se você tem esses sintomas. Então, apesar da síndrome do intestino irritável não ter consequências mais graves, como inflamações do intestino ou muita gente tem medo câncer do colo, né? Então ele não aumenta a incidência, mas você tem uma perda muito grande
nessa questão de qualidade de vida, né? As causas de síndrome do intestino irritável são basicamente genéticas. Você tem uma predisposição genética, você tem eventos que podem desencadeá-la, como, por exemplo, uma infecção intestinal, uma contaminação alimentar, e aí você desencadeia a síndrome. E ela pode ficar. E você tem uma causa muito frequente, que são fatores psicossociais. E isso influencia muito na síndrome do intestino irritável. Então, aquela pessoa que é um pouco mais ansiosa ou passa por um período de ansiedade, depressão ou trauma familiar, desemprego, qualquer coisa que possa nos comprometer do ponto de vista psicossocial. E aí isso tem como primeiro evento, e aí você desencadeia todos os sintomas da síndrome do intestino irritável. Eu acho que esse ano, né, em específico, Sim. não você, né, tanto você quanto a Mari devem ter recebido muitos pacientes ansiosos, né, Sim. mais Super, ansiosos, super. depressivos, Sim. E isso contribuiu muito também, né? Além do próprio medicamento, por exemplo, para conter, os alimentos influenciam muito nessa saúde também, não é? Não, assim, acho que misturou tudo esse ano, né? Então teve essa ansiedade, esse medo do que poderia acontecer numa doença nova, né? E as consequências dela. Então, para quem já tem um intestino mais sensível, quem já tem essa síndrome do intestino irritável, acho que piorou os sintomas. E juntou a má alimentação, porque também leva a pessoa a acabar fazendo escolhas mais fáceis, o que traz mais prazer, que normalmente é justamente o que vai fazer esse intestino piorar. Então, a gente teve bastante, ao longo do ano, queixas no consultório, tanto ele quanto, né, na minha parte, na questão nutricional, de pacientes que pioraram muito. Isso não foi um ano fácil, foi um ano atípico e comprometeu para todo mundo. Né? Aí a alimentação intimamente relacionado a isso. Porque eu posso ocasionar isso também, por exemplo, de tanto eu me alimentar mal, eu posso, de repente, desenvolver essa síndrome ou não? É mais difícil? Bom, você pode desenvolver várias coisas ruins, né? Essa síndrome em si. Bom, a síndrome do intestino irritável, ela tem uma associação com intolerância ao glúten, né? Então, e às vezes, tanto que você faz o uso do glúten, você pode desencadear a intolerância ao glúten. Então, existem estimativas de que quem tem intolerância ao glúten tem uma chance de ter síndrome do intestino irritável 5 vezes mais, né? Você tem diagnósticos diferenciais com intolerância à lactose, né, outras doenças inflamatórias, mas a alimentação está intimamente relacionada a isso. E a alimentação é a base do tratamento, né? Então a gente considera o tratamento da síndrome do intestino irritável como um triângulo, sendo que a base desse triângulo é a alimentação, e aí a Mari vai falar muito sobre isso, e uma coisa super importante nessa síndrome que a gente chama de descompressão emocional, que é você tratar a ansiedade, a angústia, traumas, né? Os problemas do dia a dia que acontece com terapias, técnicas de relaxamento, um hobby, atividade física. Então, a atividade física entra como uma excelente válvula de escape, né, para a gente fazer essa descompressão emocional. E uma parcela já bem menor a gente trata com medicação. Como é uma doença periódica, então a gente não fala em cura completa, a gente fala períodos de melhora, períodos de agravamento dos sintomas. A base alimentar é fundamental para se manter assintomático bem o máximo que a pessoa conseguir. Né? E aí o remédio é só quando está com aquela crise mesmo. Quando está com ela agudizada. E sim, a gente tem visto muitas pessoas falarem do estufamento mesmo, né? Sim. Daquela barriga inchada. E isso também é uma das causas, né, que você falou. É um dos sintomas. A distensão. Sintomas. Isso. É a distensão, a cólica abdominal, a urgência para ir ao banheiro. Então, tudo isso são sintomas da síndrome do intestino irritável. A pessoa, por exemplo, tem um evento no dia que deixa ela mais ansiosa, mais nervosa e ela não sai do banheiro naquele dia. Então, eu vou 5, 6 vezes no banheiro naquele dia porque eu estou mais agitado ou ansioso com algum evento. Então, isso é um sintoma bem clássico, né, que está muito ligado à questão emocional. Então, nos picos, né, que você tem um estresse, você piora muito a distensão, a cólica,
às vezes diarreia ou constipação. Então, é o funcionamento do intestino ligado ao emocional. E é bem essa coisa mesmo, né? A gente até brinca, né? Eu, quando eu viajava muito nas matérias, nas reportagens, eu tinha bastante problema de intestino. E falava, gente, não consigo ir ao banheiro, né? E você fica mal-humorado, você vai... Outras coisas vão ficando ruins, né? Porque o intestino, ele dá um equilíbrio para o nosso corpo mesmo, né? Sim, ele tem uma interação intestino-cérebro, uma comunicação direta, né? Então, é daí onde vem a palavra enfesado. Então, quando ele não funciona, você fica enfesada, né? Então, tem uma relação direta com o nosso humor, né? A instabilidade emocional e tudo mais. Eu quero que a gente vá para essa prática de alimentos, então. O que a gente pode comer para melhorar essa nossa vida, além de melhorar também a nossa cabeça, né? Que eu acho que comanda o nosso corpo também. Vamos para a cozinha? Vamos lá mostrar? Vamos lá. A gente quer saber que alimentos você aí de casa pode ingerir, pode comer, que vai melhorar a sua síndrome desse intestino. Doutor, pode ficar aqui no cantinho perto da Mari, eu vou ali do outro ladinho. Obrigado. Bom, agora eu estou na minha área aqui. Chegamos. De uma forma geral, o que de melhor a gente pode fazer para o nosso intestino é saúde como um todo. Tá aqui. A nossa comida deve vir do açougue e da feira. Sim. E não vale falar em pastel e caldo de cana. Não pode. Esse não tá incluso. Então, assim, comer comida de verdade, que é o que os nutricionistas cada vez mais estão orientando e que eu falo incansavelmente. Comer comida. E comida assim não é caro também, não é? Não, gente, a gente pode comprar as frutas e legumes da estação, vários tipos de proteína, os ovos, o peixe, o frango, a carne vermelha, não trouxe, mas também está inclusa. É comida mesmo, entendeu? É como a minha bisavó entendia que era comida. Comida de verdade. Isso muitas vezes já melhora muito dos sintomas, porque acaba que tira os ultraprocessados, corantes, acidulantes, conservantes. Nenhum alimento desse contém glúten, né? Então, glúten e lactose são, né, dois problemas aí para essa síndrome do intestino irritável. Então, a gente consegue consumir bons alimentos, trazer saúde e melhorar os sintomas. Quem tem, por exemplo, o problema de ir muitas vezes ao banheiro, o que ele não pode comer? Então, a primeira coisa que eu tentaria tirar o glúten e a lactose, que é o que mais estimularia isso. Tá? E aí a gente já começa a entrar de uma maneira específica para cada caso. Sim. Então por exemplo, existem carboidratos que eles são fermentativos. Então, algumas frutas específicas, manga, por exemplo, aí nesse caso entraria maçã, aí o repolho, as leguminosas. Existem alimentos que fermentam mais e aí talvez para essas pessoas retirarem também valeria a pena. Mas, no geral, passar para comida de verdade, deixar industrializado um pouquinho de lado e principalmente tentar tirar um pouquinho da lactose e do glúten. Isso talvez melhore já de cara os sintomas. Lembrando que, como mesmo o doutor disse, é um processo, é clínico, então cada um é um indivíduo, né? Então você vai ter que estudar. E não é de um dia para outro. Eu preciso fazer isso de uma forma contínua e avaliar se eu melhorei ou não. 3 semanas. Legal. Por 3 semanas eu faço isso e avalio como é que ficou. E o contrário, quando a gente precisa ir ao banheiro, o que a gente precisa comer que é bom? Bom, muita fibra, né? Então, nos vegetais a gente tem bastante fibra, ainda mais se você conseguir uma saladinha crua, né? Sem o refogar, então eu preservo mais as fibras. As cascas de fruta, bagaços de fruta, então também eu consigo tudo isso nesses alimentos, né? Existem alguns grãos que a gente pode usar, né? Mas aí eu não entraria num grão integral, por exemplo, que aí seria o trigo com o glúten. Né? Então não adiantaria, eu teria fibra de um lado e glúten do outro. Né? Mas, no geral, essa comida vai me entregar tudo. Maravilha. Tudo. O que é isso que você tem aí? E aí, uma coisa importante para quem tem problemas intestinais, usar probióticos. Então, o que são os probióticos? Vamos entender isso. Né? Probióticos são bactérias do bem. Então, elas ajudam a alimentar as bactérias boas do nosso intestino. Isso melhora tudo. Então, melhora a nossa resposta imunológica, melhora esses sintomas, né? Tem como comprar hoje já em farmácia probiótico, mas não é muito baratinho, né? Tá. Agora a gente tem um probiótico ótimo que chama kefir. Ai, já tentei cuidar de um kefir, não fui feliz. Eu também, minhas bactérias matam tudo. Mas tudo bem, tô na luta. Chego tarde em casa e eu falo, minha bactéria, Já foi, morreu. Morreu, doutor. O que é o kefir? É uma colônia de bactérias, então tá aqui, esse aqui é o kefir. Ele parece essas bolinhas branquinhas, que é uma colônia realmente de bactérias.
e que ela fermenta. No caso, esse aqui é de leite, tá? Tem também o kefir de água. É a mesma coisa, mesma função, só que ele se desenvolve na água. Tá. E a gente coloca água com açúcar mascavo e deixa ele se desenvolvendo, tá? Então, o kefir, normalmente as pessoas doam, porque ele vai crescendo, as pessoas doam, mas falaram para mim que acham na internet para comprar. Mas para quem tem para doar, sempre é melhor, acaba, né? Você sabe de onde está vindo, Exatamente. né? E aí, o que a gente faz? Então, kefir, é só misturar o kefir com 1 litro de leite. Com 1 litro de leite. Não tem muito segredo. Então, o que é importante só não usar metal. Ah, não pode usar Mata metal. as bactérias, eu já matei um monte por causa disso. Não se usa metal, ó, tudo de vidro ou de plástico, tá? Eu tenho perguntinhas de WhatsApp que eu vou fazendo pra gente enquanto isso. Vou chegar aqui na minha tela aqui pra ver essas perguntas aqui. Será que é a sua? Vamos ver as perguntas do nosso WhatsApp. Manda pra gente aí, do Ivan Lima, de São Paulo. Gosto muito do tema de hoje. Sou estudante de nutrição e o que mais estudamos na universidade são patologias intestinais. Gostaria de saber se realmente os alimentos funcionais são a chave para a melhoria da doença e como trabalhar mais esses alimentos no dia a dia do paciente. E aí? Sim, por exemplo, o kefir é um alimento super funcional. Porque o funcional é o quê? Alimentos que vão te trazer saúde de volta. Né? Trabalhar isso no dia a dia é isso, ensinar coisas simples, que não fiquem fora do acesso. Então, em vez de eu ir lá na farmácia comprar um probiótico, eu posso utilizar o kefir. E aí, o que a gente faz com ele? Coloquei aqui, deixo 24 horas fora da geladeira, virou um iogurte. Coo numa peneirinha sem ser de metal, tá? Tem que ser de plástico. E aí, as bolinhas que ficarem, pronto. Eu dobro de novo outro leite. E eu vou fazendo um iogurte natural para tomar, que, nossa, para a saúde intestinal é maravilhoso. E aí eu tirei, coei, tomo e põe de novo lá. Põe de novo. Troco o leite. Eu coloco um outro novo litro de leite. Ai, não quero usar. Deixa na geladeira com um pouquinho de leite. Pronto. Pode deixar também. O que eu fazia para matar os meus também é que eu lavava muito. Eu acho que é isso que eu fazia. Que eu falava, acho que isso aí não tá certo, não vou lavar de novo. Então, já entendeu aí? Tem mais pergunta para vocês. Da Vanessa Goiânia. Boa tarde. Esta síndrome do intestino irritável é comum em crianças? É comum, doutor? Olha, a principal faixa etária da síndrome do intestino irritável é do adulto jovem, que vai desde os 20 até os 45, 50 anos. Essa é a principal faixa etária, sendo que acomete 2 vezes mais as mulheres do que os homens, né? Você tem uma prevalência maior nas mulheres. Mas as crianças também podem ser comprometidas pela síndrome do intestino irritável. Alguns diagnósticos diferenciais, como parasitas intestinais, fazem essa diferenciação, mas existe síndrome do intestino irritável em crianças também. Ainda mais porque a alimentação das crianças às vezes muitas das vezes reflete a má alimentação dos pais, né? E a gente está vendo que isso influencia muito na síndrome do intestino irritável. E às vezes é uma criança que passa... esse ano também não foi fácil para as crianças, né? Estudar em casa. Emocional. Sim. Muito videogame, pouco atividade física, estresse, porque todo mundo sentiu esse ano sobre o estresse, né, de um ano atípico. Então, aumentou também a incidência nas crianças de síndrome do intestino irritável. E a alimentação tem tudo a ver mesmo, né? O que a gente come em casa, eles vão se espelhar. Então, se a gente puder melhorar... Tem mais uma perguntinha aqui, ó. Da Clara, de Maceió, Alagoas. Boa tarde. Gostaria de saber se essa síndrome pode se transformar em uma colite ulcerosa. Muito obrigada. E aí, doutor? É uma dúvida muito frequente. Então, a dúvida que mais aparece no consultório é: eu tenho síndrome do intestino irritável, eu posso evoluir com câncer, que é o medo de todo mundo, ou para colites. Retocolite ulcerativa, doença de Crohn, que são colites específicas. Não pode. Então, esse é o lado bom da síndrome do intestino irritável, né, que ela não evolui para nenhuma doença mais específica ou alguma doença que tenha consequências mais sérias do ponto de vista saúde, quando a gente não fala com relação à qualidade de vida. Né? Então, quem tem síndrome do intestino irritável pode ficar despreocupado com relação a câncer ou colites, porque ela não evolui para essas outras doenças. Que bom. Sim. E a alimentação interfere em tudo também, né, Mari?
Nossa saúde começa pelo garfo, né? É. Então não tem jeito, assim, as pessoas têm que entender isso de uma vez, não existe dieta a ser seguida, não necessariamente a gente tem que entrar em esquemas de dieta, a gente só tem que melhorar a qualidade. E aí eu melhorando a base, eu melhoro tudo, né? Inclusive a síndrome do intestino irritável, que está intimamente ligado a isso. E a gente tem visto muitas pessoas com problema, né? Disfunções no intestino. Sim. E aí as pessoas começam a ter esse medo mesmo. Será que isso pode evoluir? Será que eu posso ter um câncer? Tive na minha família um caso, né? E aí você começa a ficar atento. E essa coisa da gente se observar, né? Que é o que vocês falaram. Tô sentindo que eu tô mais ansioso hoje, fui muitas vezes ao banheiro. Eu acho que é fundamental pra gente também procurar um médico, né? Acho que quando a gente tem que procurar? Bom, quando os sintomas começam a ser limitantes. Eu acho que isso é o fator decisivo para quando eu vou para uma consulta ou não, né? Então, quando esses fatores começam a ser limitantes, então não consigo sair do banheiro, não consigo fazer ou startar o meu dia sem ter ido 3, 4, 5 vezes ao banheiro, opa, já começa a ser limitante. Então está na hora da gente procurar tratamento, mas sempre está na hora da gente começar a pensar numa alimentação melhor, em válvulas de escape, em terapias e tudo mais. Não é que a alimentação você só tem que comer isso, né? Então a gente tem que ter a ideia de que a nossa base alimentar tem que ser boa e esporadicamente você quer comer alguma coisa que não está dentro de uma alimentação perfeita, ok, mas a base, o dia a dia tem que ser bom. É isso que as pessoas precisam entender. Com certeza. Então a gente pode fazer o nosso kefir. Por favor. Por favor. A gente pode tomar que horas que é bom a gente tomar, Mari? Não tem horário específico. O que assim, eu oriento é que às vezes se tomar muito pode soltar o intestino. Para quem tem intestino preso, isso aqui até vai ajudar bastante. Para quem está com o intestino um pouquinho mais solto, ele ajuda a regular, mas aí não passar de um copo por dia. Tanto esse de leite, tem intolerância à lactose, então tem o kefir de água. De água. Mas também não passar de um copo desse kefir de água a dia, porque senão pode soltar bastante o intestino. Tá? Então é saber regular, mas isso para a saúde intestinal é espetacular. Vou cuidar melhor. Então, também vou tentar. Vou cuidar melhor disso daí. Gente, muito obrigada por hoje. Eu adorei essa pauta em conjunto. Por favor, voltem sempre, sim, não é? sim. Eu acho isso Dinâmica, muito legal, é dinâmico, a gente consegue entender de várias formas. E na vida é um equilíbrio, né? Então que a gente tenha esse equilíbrio e preste atenção na gente, não é? Não, eu tomara. agradeço demais. Vou passar o contato da clínica para vocês, porque já viram aqui, né? Trabalha tudo em conjunto. Então, assim, tem também terapia, tem de tudo lá. Então, a Clínica Bonaldi, o telefone é o 12-3125-7149 ou 12-3013-8555. Gente, muito obrigada. Sejam sempre bem-vindos. Obrigada, Viane. Em 2021 a gente se veja ainda muito mais, Se viu? Deus quiser, um bom ano para todos. Para todos. Muito obrigada por esse ano, viu? Imagina. Obrigado, Obrigada boas mesmo. festas. Amém para todos nós.